Paz do Senhor, crianças. Aqui é a irmã Dejane, da classe de juniores. Hoje vamos falar da nossa lição de número 4, que tem por tema Onde Aprendemos a Palavra. O nosso versículo, ele está em Filipenses, capítulo 4 e versículo 9. E vamos entender ao decorrer dessa lição a importância de aprendermos a cada dia mais a palavra de Deus, certo? Então, eu quero que vocês pensem aí, né? Já que a gente não está junto nem nos vendo, então pense aí. Quem aqui já imitou alguém? Quem aqui nunca pegou o sapato da mamãe, o sapato do papai, aquele vestido da mamãe, falo das meninas, e os meninos calçou o sapato, vestiu aquela camisa de manga comprida que engoliu ele todinho, né? Então, com certeza todos já fizeram isso em algum momento da sua vida. Eu já fiz. Então, assim, hoje nós vamos entender que imitar é algo que nós fazemos, mas nós temos que ver o que estamos imitando. A criança, geralmente, ela, como está convivendo principalmente com seu pai, com a sua mãe, com sua família ali diariamente, em todo momento, ela vai tender a imitar o que ela está vendo. Se ela vê o pai e a mãe gritando, ela vai gritar também. Se ela vê alguém batendo, ela geralmente vai querer bater também, porque ela está aprendendo o que ela está vendo. Aí a mãe bate, a mãe briga, a mãe xinga o pai, e você vai falar um palavrão e sua mãe vai lhe dizer: não fale porque isso é feio, e você vai ficar. Se ela não quer que eu fale, por que ela está falando? Então ela está mandando você fazer algo que ela não faz, então ela não vai ser um exemplo, né, bom para você. Então a gente tem que imitar coisas boas, e o melhor de tudo é quando a gente imita as coisas dentro da palavra de Deus. Então, aqui nós vamos falar sobre um jovem que imitou, né, coisas que o levaram para perto de Deus. Quem já ouviu falar em Timóteo? Timóteo era um jovem que a Bíblia só nos fala que ele tinha um pai grego, e a mãe dele se chamava Eunice e a avó Lloyd. Então, essa avó e a mamãe de Timóteo sempre o criaram desde pequeno ouvindo a palavra de Deus. Elas sempre ensinaram a palavra de Deus ao pequeno Timóteo, e ele foi crescendo ouvindo. E certa vez, Paulo, o apóstolo Paulo, ele passou na cidade de Listra, onde ele estava, o Timóteo, com a sua família. E lá ele ouviu uma pregação de Paulo, e assim ele sentiu o desejo de estar servindo ao Senhor. Ali, Timóteo, ele foi, né, creu na palavra do Senhor Jesus que Paulo pregou, e ali ele foi batizado e se tornou um aluno, um discípulo de Paulo. E ali eles passaram a conviver muitos momentos juntos. Paulo, nós sabemos que passou por muitos momentos difíceis, não é verdade? Ele foi apedrejado, ele foi preso, ele foi açoitado. Então, assim, o Timóteo, ele conviveu com Paulo e viu que o seu professor estava passando todo aquele sofrimento por amor a Cristo. Então, Paulo apenas não ia dizer, porque faça isso ou faça aquilo, mas ele conviveu e viu a vida realmente de Paulo de acordo com a palavra do Senhor. Então, ele já tinha um espelho, né, da vida de um cristão que tem amor a Cristo e a sua obra. Então, Paulo, em momento nenhum, por mais difícil, por mais tristeza que ele passasse, por mais momentos difíceis que ele passasse, ele permaneceu firme na fé salvadora em Cristo. E Timóteo, ele estava vendo o seu professor como um exemplo. Então, isso quer dizer que nós devemos guardar e praticar a palavra do Senhor, porque nós vamos aprender, mas vamos passar por momentos em que nós temos que colocar a palavra que aprendemos em prática, certo? Então, o que aconteceu? Paulo deixou Timóteo tomando conta de uma igreja, e
claro que ele teve que continuar as pregações dele, estava distante, e Timóteo ficou nessa igreja. E Paulo, certo momento, soube que Timóteo estava passando por um momento muito difícil na igreja. E ele ficou muito preocupado. E o que ele tinha que fazer? Ele só podia escrever uma carta, porque ele não tinha como ir naquele momento. Então, ele escreveu uma carta. Às vezes é uma carta porque ele não mandou um e-mail, né, uma mensagem de zap, porque não tinha nada dessas tecnologias que temos hoje. Não tinha computador, não tinha celular, né, que mandou e a pessoa já recebeu lá do outro lado do mundo, já na mesma hora já recebe a mensagem. Então, era por carta e demorava de chegar pela distância. E aconteceu o quê? Timóteo, né, foi orientado por Paulo nessa carta a perseverar, a não desanimar na fé, a perseverar na sã doutrina, tudo que ele aprendeu da vovó, da mamãe, desde pequeno, tudo que Paulo, como o seu mestre, como seu professor, ensinou, e ele viu todo o sofrimento. Então, assim, mesmo ele sofrendo, ele tinha que permanecer firme em tudo que ele aprendeu de Deus. Então, por isso, crianças, nós temos que ter a palavra de Deus em nosso coração, porque em um momento que você não vai estar com a Bíblia para dizer, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer nessa situação? Você vai lembrar que você já aprendeu daquela palavra, daquele momento, e você vai guardar, e você vai ter esperança, você vai ter alegria em Cristo e saber que tudo vai passar. Você aprendeu, né? Muitas das vezes já ouviu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí, quando você chegar em um momento de dificuldade, você vai lembrar desta palavra e você vai colocar em prática. Como assim? Ah, eu vou parar de chorar. Você pode não parar de chorar amanhã, mas você vai ter o conforto e o consolo no seu coração e a alegria que Jesus está com você em todos os momentos. Então, Paulo era um imitador de Cristo. Assim ele diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz assim, ó, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, Timóteo tinha um bom exemplo para servir ao Senhor em todos os momentos, porque o seu mestre apenas não ensinava de palavras, mas ele vivia o que ele falava. Então, faz toda a diferença entre eu estar aqui falando e eu estar vivendo o que eu estou falando. Então, há muita diferença. Então, criança, que você possa parar e meditar nisso. Aprenda a palavra do Senhor a cada dia mais, a cada oportunidade. Assim, você vai dizer, e eu vou imitar quem? Será que não tem ninguém na sua vida? Só tem a mamãe e o papai que a gente vai imitar? Não, nós temos quem? Nós temos o nosso pastor, né, que ensina, que prega a palavra para a gente. Temos os professores da escola dominical. E onde a gente vai encontrar essas pessoas? É na esquina? Não, é na casa do Senhor. Por isso que a Bíblia nos manda congregar, porque lá nós vamos conviver, nós vamos ter comunhão, a gente vai aprender mais e mais da palavra do Senhor. Então, a gente aprende a palavra em casa, mas também a gente tem que aprender mais ainda, que outras pessoas vão estar nos ensinando algo a mais na casa do Senhor. Então, que em breve nós possamos estar juntos para aprendermos mais e mais. Guarde e pratique a palavra do Senhor e que Deus abençoe.